Enquanto isso, os gregos seguiam um caminho inteiramente diferente. Enquanto os sábios indianos da era axial abandonavam seu código heróico e reduziam Indra, o arquétipo do guerreiro ariano, a um humilde estudante védico, os gregos estavam militarizando toda a polis. Os deuses da Índia começavam a fundir-se com os processos mentais do renunciante, mas os gregos davam a seus deuses uma definição maior do que nunca. Em certo sentido, o mundo helênico prosperou durante o século 7 antes da Era Comum. Nesse momento, Atenas ainda estava atrás de outras poleis, mas algumas cidades prosperavam, especialmente no Peloponeso. Este foi o século de Corinto, que, por sua posição privilegiada para o comércio mediterrâneo, possuía uma indústria artesanal florescente e, sob a influência do Egito, experimentava a arquitetura monumental. O estado mais radical, porém, era Esparta, que possuía um sistema político único que subordinava completamente os interesses do indivíduo à polis. Os cidadãos eram conhecidos como homoioi, os iguais ou uniformes. Em certos aspectos, esse sistema era uma paródia do ideal axial de autonegação, pois a kenosis de Esparta não se orientava para a ahimsa, mas para a eficiência militar. Além disso, a igualdade dos cidadãos espartanos dependia da subjugação implacável de outros. No final do século 8 antes da Era Comum, Esparta conquistou a Messênia, a sudoeste, apropriou-se de suas terras e as dividiu entre os homoioi espartanos. Os ilotas, o povo nativo da Messênia, tornaram-se seus escravos. Um sistema assim inevitavelmente gerava tensões. Em 670, a Messênia se rebelou contra Esparta apenas para ser reconquistada após uma guerra brutal. Mas Esparta não era o único foco de problemas. Apesar de sua nova prosperidade econômica, na verdade, o mundo grego estava em crise. Inicialmente, a colonização havia sido uma solução para os problemas internos das poleis. Elementos perturbadores eram simplesmente enviados para fundar novos assentamentos. Contudo, em meados do século VII, o contato com sociedades mais desenvolvidas do Oriente levou a um descontentamento generalizado com as condições internas. As pessoas desejavam desfrutar dos luxos materiais que haviam visto no exterior, mas a demanda superava os recursos. Algumas famílias enriqueceram, enquanto outras viviam além de suas possibilidades e caíam em dívidas. Por volta de 650, havia intensas rivalidades entre clãs, batalhas sangrentas e conflitos faccionais em muitas cidades-estado. Os detalhes dessa crise permanecem obscuros, mas parece que para resolver seus problemas financeiros, alguns aristocratas tentaram explorar os agricultores mais pobres, reservando terras públicas para uso próprio. Alguns arrendatários eram obrigados a entregar um sexto de sua produção à nobreza local, e como os aristocratas controlavam os tribunais, tinham pouca esperança de justiça. Desenvolvia-se uma perigosa divisão entre a nobreza e os agricultores, que constituíam a base da economia. Os agricultores tinham suas próprias dificuldades. Os gregos haviam aprendido novos métodos de produção agrícola no Oriente e começavam a investir no futuro, plantando vinhedos e oliveiras, que levam cerca de 10 anos para produzir frutos. Também desenvolviam seu gado visando produtividade de longo prazo. Mas nesse intervalo, muitos encontravam dificuldade para sobreviver e acabavam consumindo seu capital ou vendendo suas terras para financiar esses projetos. Havia muitos casos de endividamento, frequentemente resultando na escravização do devedor que não conseguia pagar seus credores. Toda essa instabilidade gerou problemas sociais mais amplos. Os antigos valores pareciam estar se desgastando. O poeta Hesiod, escrevendo no início do século 7 antes da Era Comum, observou que em algumas poleis os filhos já não obedeciam aos pais. As gerações estavam distanciadas umas das outras e os mais velhos já não conseguiam orientar os jovens. Sua poesia foi uma tentativa de preencher esse vazio moral. Hesíodo era um tipo diferente de poeta em relação a Homer e estava em posição privilegiada para avaliar a crise. Não era membro da aristocracia guerreira, mas um agricultor na Beócia, e foi influenciado por muitas das novas ideias vindas do Oriente. Seu pai havia migrado da Ásia Menor para o continente grego, e em certos aspectos Hesíodo parecia mais à vontade com a mitologia do Oriente Próximo. O Rita, ou Hitita, do que com a tradição heróica grega. Ele certamente se via como um aedo grego e chegou a ganhar um prêmio por sua poesia, mas utilizava as fórmulas heróicas de maneira menos fluida e pode ter composto seus poemas por escrito e não oralmente. Foi o primeiro poeta grego a escrever em sua própria voz e a atribuir seu nome às suas composições.
Em certos aspectos, Hesíodo se assemelhava mais a um profeta hebreu do que a um Aedo homérico. Como Amos sentiu os primeiros impulsos de inspiração divina enquanto apacentava seus cordeiros. As musas, filhas de Zeus, ordenaram-lhe que dissesse a verdade e, então, arrancaram e me deram um cajado, um ramo de louro em flor, maravilhoso de ver, e insuflaram em minha boca uma voz sagrada com a qual celebrar as coisas que virão e as que já foram. Ele experimentava sua poesia como uma revelação. Ela podia acalmar o coração dos homens e construir uma ponte até os deuses. O mesmo ocorria com a prática da justiça social. Essa preocupação aproximava Hesíodo ainda mais de Amós. Em Os Trabalhos e os Dias, um longo hino à tarefa sagrada do trabalho agrícola e da boa administração, Hesíodo explicou que estava envolvido em uma disputa com seu irmão Perses. A herança havia sido dividida entre eles, mas Perses tentou obter mais do que sua parte e levou o caso aos basileus locais. Hesíodo tinha pouca confiança no sistema jurídico e advertiu Perses de que os únicos beneficiados por esse litígio seriam os próprios aristocratas, que cobrariam taxas abusivas. Sua experiência pessoal lhe deu uma percepção particular da crise agrícola que estava se transformando em uma grande disputa política em toda a Grécia. Como um profeta, Hesíodo advertiu os basileus: Vós, senhores, prestai atenção a este castigo. Os deuses imortais nunca estão longe. O olho de Zeus tudo vê e tudo compreende, e quando quer, observa e não falha em notar quão justa é uma cidade em seu interior. As decisões jurídicas individuais provinham da deusa Dike, Justiça, que se ofendia quando um julgamento era corrompido. Ela imediatamente informava seu pai, Zeus, quando um basileus aceitava subornos ou cometia perjúrio para benefício próprio. E Zeus, protetor da sociedade, punia a polis culpada com peste, fome e desastre político. Essa era uma solução ingênua, que exigia intervenção divina direta, algo que presumivelmente nem sempre ocorria. Ainda assim, marcava uma mudança. O antigo código aristocrático de honra era essencialmente autocentrado. O desenvolvimento da polis, que exigia a cooperação estreita entre basileus e agricultores, colocou o ideal heróico em conflito com a necessidade das pessoas comuns por justiça e igualdade de oportunidades. Hesíodo acreditava que sua geração enfrentava uma escolha decisiva. A sociedade grega seria marcada pela justiça dik, ou pelo excesso orgulhoso e egoísta ibris do guerreiro heróico. Para reforçar seu ponto, Hesíodo criou uma nova versão do antigo mito indo-europeu das 4 idades dos homens. Tradicionalmente, havia 4 eras sucessivas, cada uma mais degenerada que a anterior e nomeadas segundo um metal: ouro, prata, bronze e ferro. Mas Hesíodo modificou a narrativa ao acrescentar a Idade Heróica, inserindo-a entre a Idade do Bronze e a atual Idade do Ferro, a pior de todas. Na Idade do Ouro, no início da história humana, não havia separação entre homens e deuses. Os seres humanos viviam felizes, sem conhecer doença nem velhice. A morte vinha de forma tão natural e tranquila quanto o sono. Não precisavam trabalhar, pois a terra fértil dava seus frutos espontaneamente. Essa raça desapareceu, e então os deuses olímpicos criaram a raça de prata, cujos homens levavam muito tempo para amadurecer, mas quando alcançavam a plenitude, viviam vidas breves e angustiadas, dominadas pela híbris. Não conseguiam controlar-se de forma imprudente, exploravam e feriam uns aos outros, negligenciando o culto aos deuses. Irritado, Zeus os substituiu pelos homens de bronze, ainda piores. Eram estranhos e cheios de força, entregues aos gemidos e à violência da guerra, homens terríveis, com corações duros como pedra e membros poderosos e invencíveis. Essa sociedade era tão agressiva e autodestrutiva que acabou aniquilando a si mesma. Então Zeus criou a raça dos heróis. Esses homens eram semideuses, justos e bons, que rejeitaram a híbris de seus antepassados, mas ainda assim travaram a terrível guerra de Troia, que acabou por destruí-los. Agora, os heróis vivem nas Ilhas dos Bem-Aventurados, nos limites do mundo. A Idade Heróica foi seguida pela Idade do Ferro, a Era Contemporânea. Nosso mundo estava invertido, caminhando para uma destruição inevitável. A vida era dura e sem esperança. Durante o dia, os homens trabalham e sofrem sem cessar, refletia Hesíodo. À noite, definham e morrem. Ainda assim, os deuses concediam algumas bênçãos. Na Idade do Ferro, bem e mal, dor e prazer eram inseparáveis. As pessoas só podiam viver e prosperar mediante trabalho incessante e extenuante. Era um tempo de ambiguidade e ambivalência. Tudo estava misturado. Mas os homens do ferro tinham uma escolha:
Deviam submeter-se às exigências da justiça ou abandonar-se ao pecado aristocrático da híbris. Se negligenciassem a dique, testemunhariam o triunfo do mal, onde a força prevalece sobre o direito, onde pais não sentem afeição pelos filhos, onde os filhos desprezam os pais idosos e o antigo amor fraterno desaparece. Nada mais será como nos dias passados. A moral da história era clara. As raças que praticavam a justiça social eram amadas e honradas pelos deuses. Os guerreiros violentos da Idade do Bronze foram destruídos. Os heróis foram conduzidos a uma vida feliz e despreocupada. A justiça aproximava os mortais dos deuses, de modo que deveriam comportar-se corretamente uns com os outros e honrar os olímpicos por meio do sacrifício. Também precisavam conhecer seu lugar. A Idade dos Heróis havia terminado. Portanto, Hesíodo sugeria, ainda que não o dissesse explicitamente, que era tempo de abandonar o antigo e autodestrutivo ethos guerreiro. Os homens da Idade do Ferro não podiam comportar-se como se fossem Aquiles ou Odisseu. Eram simples agricultores, lavradores da terra, envolvidos em um tipo mais humilde de conflito, Eris, a luta com a terra. Em vez de tentar imitar a destreza militar de seus rivais, deveriam ser estimulados a uma competição saudável com o vizinho que obtivesse uma boa colheita. Essa era a disputa que tornava o agricultor caro aos deuses. Esse período da história era diferente da Idade do Ouro, quando não havia necessidade de arar o campo. Na Idade do Ferro, Zeus havia decretado que os homens só poderiam prosperar se realizassem o trabalho árduo e disciplinado da agricultura, que era uma forma de sacrifício, um ato cotidiano de devoção aos deuses. Hesíodo desenvolveu essas ideias mais amplamente em sua Teogonia, que descreve o triunfo dos deuses olímpicos sobre seus rivais. A obra tornou-se um manual da religião grega. Muitos estavam confusos quanto a certos aspectos da mitologia que emergira da obscuridade da chamada Idade das Trevas. Como exatamente se relacionavam entre si as diversas potências quitônicas? Por que os titãs haviam se revoltado contra Zeus? O que provocara a separação entre homens e deuses? Hesíodo organizou essas questões, recorrendo à mitologia mesopotâmica e de outras regiões do Oriente Próximo. Ele narrou a tradição de modo que a terrível luta da teogonia, o surgimento dos deuses a partir de uma indistinção primordial, representasse um esforço em direção a maior clareza, ordem e definição. Esse processo começou quando o abismo ilimitado do caos foi substituído pelas realidades mais concretas de Gaia e Urano. Terminou com a vitória dos Olímpicos sobre os Titãs, que haviam se oposto ao governo da Ordem. Hesíodo pretendia que essas narrativas perturbadoras, nas quais pais e filhos divinos matavam e mutilavam uns aos outros, servissem de advertência aos gregos sobre os perigos das lutas internas que ocorriam nas poleis. Em sua interpretação, o regime justo e ordenado estabelecido por Zeus contrastava fortemente com o caos desmedido que o precedera. A teogonia também levantava questões que mais tarde ocupariam os filósofos gregos. Quais são as origens do cosmos? Como a ordem prevalece sobre o caos? Como o múltiplo deriva do uno? Como o informe se relaciona com o que é definido? Hesíodo também definiu o lugar dos seres humanos na ordem divina ao narrar o mito do Titã Prometeu. Durante a Idade do Ouro, deuses e humanos conviviam em igualdade e compartilhavam refeições. Mas, ao final dessa era, os deuses começaram a afastar-se do mundo humano. A partir de então, o único meio de manter contato com os olímpicos passou a ser o ritual do sacrifício animal, no qual deuses e homens consumiam suas respectivas porções da vítima. Prometeu, porém, considerou esse arranjo injusto e quis ajudar os humanos a melhorar sua condição. Após um desses sacrifícios, tentou enganar Zeus, fazendo-o aceitar os ossos não comestíveis da vítima, para que os homens pudessem ficar com a carne. Zeus, contudo, percebeu o estratagema. Os deuses não necessitavam de alimento, pois podiam sustentar-se com a fumaça que se elevava quando os ossos eram queimados no altar. O sacrifício, portanto, evidenciava a superioridade dos deuses sobre os mortais, que só podiam sobreviver consumindo a carne de animais mortos. Irritado com a astúcia de Prometeu, Zeus decidiu punir os humanos, privando-os do fogo necessário para preparar seus alimentos. Mais uma vez, Prometeu o desafiou, roubou o fogo e o devolveu à humanidade. Zeus então se vingou, acorrentando Prometeu a um pilar, e desta vez puniu os humanos, enviando-lhes uma mulher moldada pelo artesão divino Hefesto.
Na Idade do Ouro, não havia divisão entre os sexos. Os seres humanos não eram definidos pelo gênero. Pandora, a primeira mulher, era um belo mal. Ela carregava um jarro que abriu e espalhou dores e sofrimentos entre os homens. Os homens passaram a estar irrevogavelmente ligados às mulheres, que trouxeram doença, velhice e sofrimento ao seu mundo. Este é um dos poucos momentos abertamente misóginos da era axial. Hesíodo pretendia com isso ilustrar a natureza ambígua da vida na Idade do Ferro, representando a queda da humanidade de um estado de graça. A partir de então, bem e mal tornaram-se inseparáveis. O sacrifício aproximava homens e deuses, mas também evidenciava a distância intransponível entre eles. O sofrimento tornava-se assim um fato inevitável da existência, um dos grandes temas da era axial. Na Índia, os sábios estavam empenhados em criar uma tecnologia espiritual que permitisse ao ser humano transcender a dor e a mortalidade. Hesíodo não tinha tal ambição. Ao contrário, estava convencido de que os homens não deveriam tentar ascender ao mundo divino. O mito de Prometeu situava os seres humanos firmemente em seu lugar, entre deuses e animais, cercados por todos os males liberados por Pandora. Os homens da Idade do Ferro não podiam escapar ao sofrimento. Poderiam desejar rebelar-se como Prometeu, mas a híbris era autodestrutiva. Tudo o que sua rebelião havia produzido fora dor para si mesmo e trabalho incessante para a humanidade. Outros gregos, porém, não acreditavam que a resignação fosse a resposta. À medida que a crise política se intensificava, agricultores e camponeses passaram a exigir alívio econômico, restituição de propriedades confiscadas e segurança jurídica, apoiando aristocratas ambiciosos que defendiam suas causas e utilizavam esse apoio popular para alcançar o poder político. O primeiro Tiranos assumiu o controle de Corinto em 655 antes da Era Comum, e outras poleis seguiram o exemplo. Esses novos governantes não eram tiranos no sentido moderno, mas líderes que tomavam o poder de forma não constitucional e governavam fora das leis tradicionais em benefício do povo. Como defensores da justiça eram inicialmente respeitados, mas a tirania não era um sistema político sustentável. Inevitavelmente, as massas, fortalecidas por essa experiência, tornavam-se mais confiantes. Com a morte do tirano, seu governo passava a ser visto como arbitrário e opressivo, e o povo frequentemente se revoltava contra seus sucessores, lembrando a tirania com hostilidade. Ainda assim, essa experiência mostrou ao povo que, devidamente organizado, poderia conter a exploração da classe dominante e assumir o controle de seu próprio destino. De importância ainda maior foi uma inovação militar que coincidiu com a ascensão da tirania. No final do século VIII antes da Era Comum, a fabricação de armas havia avançado consideravelmente, e as poleis passaram a ter tecnologia suficiente para equipar grandes exércitos, em vez de depender de pequenos grupos aristocráticos de combatentes. Entre 700 e 650, as cidades-estado passaram a depender da infantaria pesada, e os antigos guerreiros do estilo homérico que lutavam em combates individuais foram gradualmente abandonados. A força humana tornou-se decisiva, e a guerra deixou de ser privilégio da nobreza. A partir de então, qualquer homem que pudesse equipar-se com as armas necessárias, fosse senhor ou agricultor, podia integrar essa tropa prestigiosa, independentemente de sua origem social. Com o exército hoplita, nasceu uma nova forma de igualdade. O combate hoplita era caracterizado pela falange, uma formação compacta de homens posicionados ombro a ombro em fileiras profundas. Cada soldado segurava seu escudo circular, protegendo o lado esquerdo e apoiava-se no ombro direito do companheiro ao lado. A falange avançava como um só corpo contra o inimigo, golpeando acima e abaixo da muralha de escudos. Em algum momento, um dos lados cedia e fugia. A falange mostrou-se extraordinariamente eficaz, mas produzia ferimentos particularmente terríveis. O exército hoplita era um exército popular, envolvendo uma proporção muito maior da população masculina do que jamais ocorrera antes. E, consequentemente, isso significava que o povo, o demos, tornava-se essencialmente um exército. Na Índia, o combate havia se tornado prerrogativa exclusiva da classe kshatriya. A guerra tornara-se uma atividade especializada, da qual as demais classes estavam excluídas. Assim, era delimitada e contida, e, à medida que o ideal de Ahimsa se afirmava, passava a ser vista cada vez mais como impura, trágica e negativa. Não era esse o caso da Grécia, que seguia em direção oposta. Durante o século VII antes da Era Comum, toda a polis foi militarizada.
A cidadania tornou-se um exército capaz de mobilizar-se rapidamente. Isso representava uma ruptura radical com o passado. Hesíodo havia sugerido que era tempo de abandonar o antigo ideal heróico. O exército hoplita concretizou essa ruptura. O guerreiro individual, em busca de glória pessoal, tornou-se uma figura obsoleta. O novo ideal era coletivo. O soldado hoplita era essencialmente parte de uma equipe. Os hoplitas caíam ou triunfavam juntos, em massa. Não havia espaço para glória individual. A híbris de um Aquiles, que colocava todo o exército em risco, tornara-se irrelevante. A excelência, arete, foi redefinida, passou a significar patriotismo e dedicação ao bem comum. Escrevendo no final do século VII antes da Era Comum, o poeta espartano Tirtaios descreveu esse novo herói. Esta é a excelência, este o mais alto bem dos homens. O mais nobre prêmio que um jovem pode conquistar é o bem comum de toda a cidade e de todo o povo. Quando um homem permanece firme e inabalável na linha de frente, esquecendo todo pensamento de fuga vergonhosa, fortalecendo seu espírito e seu coração para resistir e, com palavras, encorajando o homem que está ao seu lado. Em vez de buscar agressivamente sua própria fama e glória, o hoplita subordinava suas necessidades ao bem de toda a falange. Assim como o ideal axial de kenosis promovia uma ética de abnegação e devoção aos outros. A diferença é que essa autodoação era encenada no campo de batalha, em uma máquina de matar brutalmente eficaz. A reforma hoplítica transformou a Grécia e lançou as bases da democracia. Um agricultor que lutasse lado a lado com um nobre na falange jamais veria a aristocracia da mesma forma. Antigos hábitos de deferência já não podiam ser mantidos. Não demoraria para que as classes inferiores exigissem que sua organização, a Assembleia Popular, desempenhasse um papel central no governo da cidade. A reforma política alterou a autoimagem da polis. Foi uma revolução pacífica. Em vez de eliminar as classes superiores, agricultores e camponeses adotaram o ethos aristocrático, de modo que toda a cidade se tornou, em certo sentido, uma classe de guerreiros gentis homens. A liberdade de expressão havia sido originalmente um privilégio do herói aristocrático. Em Homero, os basileus do exército grego tinham liberdade para falar abertamente com o rei Agamemnon. Agora, esse direito foi estendido a todos os membros da falange. O novo exército falava uma linguagem diferente. O logos, discurso racional, era bastante distinto da poesia alusiva de Homero e da Idade Heróica. O discurso mítico buscava expressar verdades mais sutis e não precisava corresponder estritamente à realidade objetiva. Já o logos precisava ser prático, eficaz e preciso. No campo de batalha e nos conselhos de guerra, os soldados enfrentavam questões de vida ou morte. Em vez de perguntar qual é o significado último deste evento, os homens do Logos perguntavam o que aconteceu e o que devemos fazer. O Logos era impulsionado por necessidades imediatas e práticas, e era essencial que qualquer soldado se sentisse apto a questionar o plano de batalha que afetaria a todos, pois o grupo precisava de toda a experiência disponível. O Logos dos hoplitas nunca substituiu o mitos dos poetas. Ambos coexistiam, cada qual em sua esfera, mas, à medida que mais cidadãos se tornavam hoplitas, o Logos passou a ser a linguagem e o modo de pensamento característicos do governo. No século VII antes da Era Comum, Esparta foi o estado que mais plenamente incorporou o ethos hoplita. Por volta de 650, todos os cidadãos do sexo masculino eram hoplitas, e o demos, o povo, era soberano. Rituais antigos foram reaproveitados de maneira nova e brutalmente pragmática. No antigo ritual de fertilidade de Órtia, jovens tentavam roubar queijos do altar de Ártemis e eram repelidos por outros jovens. Na Esparta hoplítica, o rito passou a ser utilizado para ensinar habilidades de combate. Já não era uma simulação, mas uma luta real, e o sangue corria livremente. Em vez de apenas enviar seus jovens para a natureza para aprender coragem e autossuficiência durante sua iniciação na vida cívica, os espartanos selecionavam aspirantes a hoplitas para confrarias especiais. Durante o dia permaneciam ocultos, mas à noite eram enviados ao campo para matar o maior número possível de ilotas. Na Índia, a ética emergente da era axial havia retirado a violência dos antigos ritos. Na Grécia, esses mesmos ritos estavam sendo transformados pelas exigências da guerra.